Olá, mais uma oportunidade para juntas refletirmos a palavra de Deus. Amém? Eu sou Simone da Igreja Cristã de Nova Vida, em Vista Alegre, e é um prazer tê-la conosco nesse momento. Se você tiver como me acompanhar na leitura da Bíblia, vamos ler a carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 1, a partir do verso 10. Peço que acompanhe a leitura comigo. Tito, capítulo 1, verso 10. Porque existem muitos, especialmente os da circuncisão, que são insubordinados, falam coisas sem sentido e enganam os outros. É preciso fazer com que se calem, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Foi um dos cretenses, um próprio profeta deles, que disse: os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreenda-os severamente para que sejam sadios na fé. E não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de gente que se desvia da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes nada é puro. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem, e por isso são abomináveis, desobedientes e reprovados para qualquer boa obra. Oremos. Senhor, fala aos nossos corações nesta hora. Te pedimos, ó Deus, que a Tua presença venha estar sobre nós. Tira de nós toda e qualquer limitação de compreender o que a Tua palavra está a nos ensinar. Em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar sobre discernimento, mas o discernimento por meio do conhecer e praticar. O texto bíblico que acabamos de ler, o apóstolo Paulo escreveu esta carta a Tito com o propósito de comunicar o verdadeiro evangelho e assim promover o crescimento espiritual da igreja fundada ali em Creta. A carta traz orientação para Tito de como deveria ser a escolha de homens fiéis à sã doutrina e cujo caráter deveria ser irrepreensível. Estes homens deveriam ser instrumentos de Deus para exortação e ensino da palavra de Deus. Os versos que lemos mostram um problema real e muito atual em nossos dias também. Alguns crentes ali estavam agindo de maneira insubordinada e contradizendo com o seu viver a palavra de Deus. Pregavam coisas sem sentido e longe de ser a sã doutrina. Enganavam casas inteiras e, portanto, famílias. Parece atual o que lemos, não é mesmo? O que ocorreria ali? O que ocorreria ali também podemos transportar para os nossos dias? O que ocorria ali, a gente pode também dizer que acontece em nossos dias. Será que estamos acreditando em fábulas ou em palavras vazias, carregadas de enganos, como os cristãos ali em Creta? Assim como naquele tempo, atualmente alguns em nosso meio apresentam ideias, suposições humanas, interpretações cheias de novidades e enganos. É o pensamento da hora. O que está em evidência em nossa sociedade é o que está valendo. Cristo precisa ser suficiente em nossa vida, minha irmã. Precisamos guardar o que nos foi confiado e evitar os falatórios inúteis e profanos e nas contradições daquilo que falsamente chamamos de conhecimento, pois alguns concordando ou professando se desviaram da fé em Cristo. Em 1 Timóteo 6, 20, 21, consta exatamente isso como eu estou lhe falando. Se Cristo não é suficiente para nós, então faremos jus ao mundinho de Alice, no País das Maravilhas. Alice pergunta ao gato Cheshire: pode me dizer qual o caminho eu devo tomar? Isso depende muito do lugar para onde você quer ir, disse o gato. Eu não sei para onde ir, disse Alice. Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. O que tem guiado você nesses tempos? Qual caminho você tem tomado, minha irmã? Você tem caminhado de acordo com as Escrituras, a palavra de Deus?
Os crentes em Creta precisavam de orientação urgente para não errar o caminho. É algo essencial. A vida da mulher cristã, para ela ter saúde espiritual, ela precisa ser guiada pela palavra de Deus. Ela precisa ser o que o salmista também declarou: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Lá no Salmo 119, 105. Você já foi em alguma viagem e de repente se viu no meio de uma intensa neblina? No meio do caminho, a neblina te impede de discernir o caminho certo a seguir. A sua visão fica turva, impedida de ver com clareza. Você não sabe se você pega a direita, a esquerda. Você ainda precisa tomar cuidado para que na estrada você não venha cair nos buracos indesejados ou até mesmo atropelar uma pessoa. Será que em nossos dias, muitas vezes, nos vemos no meio dessa neblina, em confusão de qual caminho tomar, como Alice, não enxergando o que está à nossa frente? Ouvimos vozes daqui e dali, vozes que só nos causam confusão de pensamento, e muitas de nós tomamos decisão a partir desses pensamentos de maneira desacertada, sem confrontar com a vontade de Deus, se é propósito de Deus para a nossa vida, simplesmente porque a gente dá ouvido a vozes dissonantes, vozes que não estão sendo a mesma voz de Deus. Ali em Creta, havia alguns que estavam empenhados a perverter, corromper casas inteiras. Atualmente, na sociedade, temos ouvido muitas ideias que são completamente diferentes da palavra de Deus. Como você tem agido diante dessas dissonâncias à palavra de Deus? Você sai dando like, compartilha, comenta, aplaude? Você tem usado a Bíblia como única regra de fé e prática e submetendo tudo ao que o Senhor nos ensina ali? O livro Peregrino, de John Bunyan, fala de Cristão, o personagem central da obra. Ele toma conhecimento de que sem Jesus em sua vida, o fim dele não seria nada bom. Certo dia, em profunda meditação, apareceu o evangelista, que vendo ele perturbado, cabisbaixo, lhe ofereceu ajuda. Cristão então perguntou: para onde devo ir? Depois de breve conversa, o evangelista lhe apontou a direção. Durante toda a caminhada de Cristão, com certeza ele sofreu vários ataques, vários problemas. Ele até cochilou, chegou a perder a palavra de Deus, mas logo conseguiu a recuperar. Não só conseguiu a recuperar, como a agravou no seu coração, de maneira a não errar mais o caminho, porque ardia em seu coração ir para a cidade celestial. Sabe, quando Cristão gravou em seu coração a palavra de Deus, ele nunca mais errou a direção ou perdeu de vista o seu propósito. Isso o livrou de todas as turbulências no caminho? Não. Mas agora sua fé estava firmada na rocha, firmada em Cristo, como Mateus 7, 24 a 27, que fala sobre os dois fundamentos. Em que está fundamentada a sua fé? Na rocha, que é Cristo, ou na areia, aonde as turbulências, as tempestades vêm e fazem com que somente aquele que está na rocha sobreviva? Aonde que está? Na areia? Na areia não é lugar de estar e é estancado o seu alicerce da fé. É importante ter discernimento com o que estamos absorvendo nos tempos atuais. A neblina pode ser um complicador, sim, para se chegar ao destino desejado. Você pode ter várias setas indicando vários caminhos, é verdade. Mas se você tem conhecimento da única verdade,
Isso fará toda a diferença em sua vida e em suas escolhas, em suas decisões. É impossível você errar o caminho quando você conhece quem é o caminho, quem é a verdade, quem é a vida. Em João 14, verso 6, Jesus, em uma reunião com os discípulos, mostrou a eles o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa história que todos os caminhos levam a Deus não está na Bíblia. Isso é engano, é mentira. O salmista também tinha isso claro em seu coração e declarou: ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos e os seguirei até o fim. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei. De todo o coração a cumprirei. Salmos 119, versos 33 e 34. Existe alguma semelhança com o tempo em que estamos vivendo? Conhecer, aprender, requer de nós dedicação, esforço, disposição, como cristão que seguiu a caminhada rumo à cidade celestial. Nos propomos fazer tantas coisas, estamos sempre ocupadas, atarefadas, cansadas, o dia é extremamente cheio de compromissos, todos até legítimos, mas e como fica a sua caminhada com Deus? Em 2 Timóteo 3, 6 e 7 fala da condição de certas mulheres. Diz assim: pois entre estes se encontram os que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levadas por todo tipo de desejos. Você precisa sair do lugar de acomodação em relação à palavra de Deus. Ela é guia para os seus pés, ela é guia para os nossos passos. Se a sua vida anda em confusão, talvez seja importante você parar e rever os seus passos. Em 2 Timóteo 4:3 diz assim: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Pensar corretamente é ter a vida correta também diante de Deus. E pensar corretamente e ter a vida correta andam juntas, andam de mãos dadas, minhas irmãs. Mas como pensar corretamente? Volte-se para a palavra de Deus, minha irmã. Não faça como aqueles que se deixaram ser rodeados por falsos mestres e que deixaram se levar por suas próprias cobiças. Tiveram coceiras nos ouvidos, não. Isso não é para mim, não. Isso é para mim. Não faça assim, minha irmã. Quando eu era criança, cansei de ouvir numa rádio: a Bíblia tem resposta. Lembro como aquela vozinha: a Bíblia tem resposta. Acredito que quando cravamos em nosso coração a palavra de Deus, é impossível errarmos nas nossas decisões. Você tem examinado tudo à luz das Escrituras? Estamos passivas diante das séries, novelas, filmes, telejornais, rádios, músicas, livros, conversas? O que você está fazendo? Ou o modo que você está vivendo honra a Deus? A única fonte confiável são os ensinamentos do Senhor, minha irmã. Não existe outra fonte confiável. Como filha de Deus, vivo na prática o que Ele me ensina na sua palavra. Os crentes em Creta possuíam um estereótipo de crente, falavam como crente, vestiam-se como crente, mas o exemplo de vida, o testemunho, aquilo que prega em silêncio,
sem você falar um versículo, mas a sua conduta, como é que está pregando a sua palavra? Aquilo que você prega com a sua vida, como que está sendo? O exemplo de vida está de acordo com o verdadeiro evangelho? Seu propósito ali em Creta, desses crentes, era lucrar, enganando. Era lucrar enganando. E muitos, eu vou falar para as irmãs que muitos davam ouvidos a eles. E eu acredito que hoje, em nossos dias, acontece a mesma coisa com os personalidades, né? De um modo geral, por aí, os que andam aguçando o sentimento humano e aguçando, sendo o homem o centro do universo, sendo o homem o centro de todas as coisas, e como se para Deus nós fôssemos o centro, quando na verdade Deus é que deveria ser o nosso centro. Algumas mulheres ouvem, aprendem semana após semana, mas apresentam dificuldades para que o conhecimento da verdade seja posto em prática em suas vidas. Como a gente acabou de ler lá em 2 Timóteo 3,7. Você já viu nota falsa? Dinheiro? O caixa do banco, ele tem conhecimento e sabe discernir a nota falsa da verdadeira. Ele precisou aprender e pôr em prática imediatamente, senão ele não estaria apto a trabalhar numa rede bancária. Ao identificar nota falsa, ele precisa tirar ela de circulação. É algo grave e fere a lei manter, distribuir, circular essa nota falsa. E quanto a nós? Em Tito 1,16 diz que havia ali os que afirmavam conhecer a Deus, mas o negavam por meio do que faziam. O que estamos fazendo hoje confirma ou nega a Deus? Os desejos do nosso coração são realmente desejos santos como o nosso Deus? Deus é o centro da nossa vida, da nossa existência? Discernir corretamente como viver à luz da palavra de Deus é extremamente importante para a nossa saúde espiritual, emocional, física, social. Discernimento não é algo que cai do céu, minha irmã. Não é algo também que se compra, mas é vida com Deus diariamente. É estudo da palavra, é meditação, é oração, é busca diária. Somente o Senhor é a nossa verdadeira fonte de discernimento. Quando obtemos de Deus o verdadeiro discernimento, nossas ações e atitudes falam quem somos. Nossos relacionamentos, seja na família, nas amizades, trabalho, na vizinhança, todos notam mudança na nossa vida, na nossa conduta, no nosso jeito de viver. Por isso, aprender na fonte certa, que é Cristo, que é Jesus, que é a palavra de Deus, é unir a isso a prática. Reflete que sou filha de Deus. Uma vez que eu aprendo, automaticamente eu vivo aquilo. Por isso, conhecer quem é o caminho e seguir Jesus é praticar os seus ensinamentos. E isso anda junto. Eu não posso praticar o que não sei, o que não consigo discernir corretamente. Um exemplo bem atual de como discernir é que atualmente a sociedade levanta a bandeira da feminilidade. Eu diria que a sociedade atualmente tem levantado muitas bandeiras, mas vamos falar da feminilidade hoje. Quando busco discernir a luz da palavra de Deus, aprendo a identificar um falso ensinamento ou qualquer outro falso ensinamento que estão ensinando tempos em tempos, de tempos em tempos. A mulher que busca discernir corretamente, ela passa a ver e compreender tudo sob a perspectiva de Deus. E não só sob a perspectiva do que anda dizendo por aí,
ela volta-se para a palavra de Deus e examina tudo. Ela busca manusear a palavra da verdade corretamente. Ela se esforça diariamente para viver na prática uma vida piedosa diante de Deus e de todos. Ela é preocupada em viver Cristo, em respirar Cristo, em transparecer Cristo, em vestir Cristo, em se comportar como Cristo. Sabe quando os nossos olhos são abertos para a verdade de Cristo? Ficamos como os discípulos em Lucas 24:32. O coração deles ardia no peito quando eles ouviam as palavras de Jesus. Se você quer aprender mais de Deus, Ele te capacita, através do seu Santo Espírito, a discernir o reto, o justo, o santo, o bem-aventurado, o louvável, que é saúde ao nosso corpo e à nossa mente. Bem, que durante esses dias, os quais estamos vivendo, você e eu, todas nós, nos voltemos somente para Jesus, aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Não nos deixemos moldar por qualquer sorte de ensinamento, nem mesmo o que está sendo dito por aí, ou dito por alguns que dizem pregar a Bíblia, ou até mesmo a sociedade que ensina ou prega o politicamente correto. Isso não está na Bíblia. Só existe um caminho que leva a Deus, e esse caminho é Jesus. Antes, como está lá em 1 Tessalonicenses 5, 21, 22, examinemos todas as coisas e retenhamos o que é bom e nos afastemos de toda forma do mal. Ainda, procuremos não viver segundo o padrão deste mundo, mas deixemos Deus nos transformar para a renovação da nossa mente, para que assim possamos experimentar qual a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, verso 2. Quero orar com você. Pai bondoso, ajuda-nos, Senhor, a discernir aquilo que é falso, aquilo que é verdadeiro, a fazer, Senhor, a distinção, Senhor, do verdadeiro e do falso, a fazer a distinção, Senhor, daquilo que é correto do errado. Ó Pai, e não somente isso, mas a pôr em prática aquilo que é verdadeiro. E a pôr em prática, Senhor, aquilo, Senhor, que a Tua palavra nos ensina. Nos permita darmos frutos dignos de arrependimento e que esses frutos também sejam, Senhor, admiráveis diante de Ti e dos homens, a ponto de também dar novos frutos. Ó Pai, ajuda-nos a santificar o nosso pensamento, a santificar a nossa vontade diante do Teu altar, a santificar todas as coisas diante de Ti, ó Deus, e nos ajude a gravar em nosso coração como o cristão fez, Senhor, e nunca mais errou o caminho. Nos ajude também, Senhor, como os discípulos no caminho de Emaús, que ouviram a Sua voz e o coração ardia por estar diante de Ti. Te louvamos, ó Pai, queremos ser Suas filhas. Te agradecemos pelo Teu amor, pela Tua infinita graça. Em nome de Jesus. Amém. É isso. É uma breve reflexão. Deus abençoe a sua vida e até semana que vem.